Nesse vídeo vamos falar sobre Gênesis 29 e 30. E minha anotação ficou tão tão boa a anotação, que eu vou ler para vocês, porque irresistível, irresistível. Vou ler agora. Deus usa até os erros e motivações erradas dos homens para atingir seus propósitos. Usou o engano de Rebeca e Jacó para conseguir a bênção para a pessoa certa. Usou a ira de Esaú para fazer Jacó achar as esposas certas. Usou o engano de Labão, dando a Leia no lugar de Raquel, para que a concorrência das duas irmãs fizesse nascer 12 tribos. Ao mesmo tempo, Deus trata com o caráter de cada um. Não é que Deus concorda com todas as trapaças, todos os enganos e todas as coisas que a gente lê na Bíblia, não. Não é que você pode ler e fazer igual, não. Mas acontece que nós somos humanos e a gente faz coisa errada, às vezes até sem querer, e às vezes querendo e tem que arrepender depois, mas Deus consegue seus propósitos. Ele é demais. Então, durante todo esse processo, Ele trata com o nosso caráter. Ele trata com o caráter das pessoas. Ele deu muitos filhos para Leia para compensar a falta de amor de Jacó. Mas depois ele lembrou de Raquel, diz que lembrou de Raquel e deu um filho para ela, José. Jacó enganou seu pai, mas ele sofreu muitos enganos. Labão enganou ele, dando uma mulher errada. Trabalhou 7 anos, ganhou uma mulher errada. Labão enganou ele sobre o seu salário, muitas vezes. Enganou ele várias vezes. Então ele sofreu muito com o engano dos outros. Ele enganou, mas foi enganado. Deus sempre consegue seus propósitos, mesmo com nossas falhas e fraquezas, e ao mesmo tempo trata do nosso caráter. A Bíblia não é só a história do que Deus pode fazer para cumprir seus propósitos, mas é a história de como os homens erram e apesar dos seus erros, Deus ainda consegue seus objetivos. Nunca saberemos como teria sido se os homens não tivessem errado. Agora eu vou falar para você algumas coisas interessantes. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Eu nunca li isso em lugar nenhum. Só de lendo a Bíblia mesmo eu vi isso. Moisés deu a lei. E a lei fala várias coisas, proíbe várias coisas, que o próprio Moisés, que escreveu Gênesis, na história dele pessoal, aconteceram. Por exemplo, ele proíbe casar com a irmã, mas Abraão casou com a irmã. Irmã por parte de pai, não de mãe, mas era irmã. Mas na lei é proibido, não pode fazer isso, na lei de Moisés. Mas Moisés registra que Abraão casou com a irmã. Proíbe de casar com a tia, mas o pai de Moisés casou com a tia. Mas Moisés, que nasceu da união de um homem com a sua tia, né, com a tia dele, não com a tia de Moisés, com a tia do pai dele, ele nasceu dessa união, mas na lei ele fala, tá errado, não deve fazer isso. E ele proíbe de casar com 2 irmãs, e Jacó casou com 2 irmãs. Então você percebe como a palavra de Deus é perfeita. Deus tem um plano, não é plano dele ter incesto, casar com a irmã, casar com tia, casar com 2 mulheres irmãs uma da outra, não é plano de Deus, mas aconteceu na história do povo de Deus essas coisas. Não é o que Deus quer, mas aconteceu. E a Bíblia é bem honesta e fala das coisas que aconteceram, mesmo que não seja a perfeita vontade de Deus que isso aconteça. Outra coisa interessante é notar, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Que tanto de esterilidade. E você percebe que quando Abimeleque pegou Sara, pensando que era irmã de Abraão, Deus colocou esterilidade em todas as mulheres. Então era uma praga ser estéril. Mas no caso das mulheres, Sara, Rebeca e Raquel, não era uma praga, era um impedimento natural para permitir que Deus fizesse milagres, mostrasse o seu poder miraculoso. E a última coisa que nós queremos falar sobre isso é o seguinte: apesar de Abraão, Isaac e Jacó terem muitas provações, muitas lutas, muitas adversidades, e na verdade dos 3 Jacó foi campeão,
sofreu a vida inteira, problemas de todos os lados e todos os tipos, eles eram abençoados materialmente. Mesmo no meio de problemas, de lutas, de dificuldades, de perigos, eles eram abençoados. Deus abençoava eles, era uma bênção notável. Eles prosperavam mesmo no meio de dificuldades. Se você estudar a história de Israel, dos judeus, durante toda a história, mesma coisa. Sofrem barbaramente, mais que qualquer outro povo, sempre, mas sempre são abençoados também. É impressionante conviver bênção com adversidade, mas essa é a história. Então, não estranhe se você é um servo de Deus e sofre adversidade. É normal, existe isso, mas não quer dizer que Deus não pode também abençoar mesmo no meio das adversidades. No próximo vídeo nós vamos responder uma pergunta muito forte. Como você pode ser abençoado se o seu patrão procura de todo jeito te prejudicar?